Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a sua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então Jesus, ele foi lá numa pedra orar, porque antes dele ser morto para nos salvar, ele tinha que orar para dar mais força, antes que eu tinha falado, para orar, que dá força e poder, para não acontecer muita dor, assim, pronto. Como ele diz também lá na Bíblia, que a gente tem que fazer a vontade de Jesus, não a nossa vontade. Porque a nossa vontade assim, é fumar outras coisas, né? Mas fazer o mal. Mas porque a gente está aqui nessa terra por causa de Adão e Eva, porque eles pecaram. Então a gente tem que fazer a vontade de Jesus, para não acontecer nada de mal. Porque a gente tem que fazer a vontade dele. Qual é a vontade dele? É orar. Porque a vontade dele é orar para a gente ajudar as outras pessoas, para elas virem aqui na igreja, para acontecer nada, para de fumar, fazer outras coisas, por enquanto. Então, que fala que Jesus, o nosso Salvador, também gostava de orar. Ele só ficava assim, quando ele era pequeno, uma criança, ele gostava o quê? De ajudar os outros, ajudar o seu pai, sua mãe, né? Porque ele ia ficar lá brincando toda hora, não. Tem que ter um momento com seus pais para ajudar. Por isso que existe a bondade e o respeito. Por isso existe essas duas palavras que eu falei. Um dos momentos mais importantes em que ele orou foi numa noite antes de ser preso. Por quê? Ele ia ser preso para quê? Morrer. Para ser morto, para não salvar a gente. Então ele orou, como ele também disse na Bíblia, falou que ele orava e seu suor caía, quando caía, virou sangue. Por quê? Porque ele ia ser morto. Então, não tinha como fazer nada. Então, ele foi com os discípulos a um jardim chamado Getsemane. Isso aí. Não vou falar o nome porque é difícil, né? Então eles foram nesse jardim fazer o quê? Jesus gostava de ir até lá para orar e falar com o Pai do céu. Por que ele gostava de ir lá? Porque ele queria falar com o Pai dele que protegia, não o Pai dele que o Pai do céu. Eles eram terrenos. Então, quando chegaram, Jesus disse aos discípulos, fiquem aqui e orem comigo. Então, o que eles fizeram? Eles oraram para acontecer nada de errado, porque Deus fica com eles, né? Não sei nada. Então, mas os discípulos estavam muito cansados. Muito cansados do quê? Eles queriam dormir. Porque eles estavam, eram quantas horas mais?
meia-noite, assim por aí. Eles adormeceram. Jesus então se afastou um pouco e se ajoelhou e orou com todo o coração aberto. Ele queria não morrer, mas tinha que morrer para salvar a gente. Porque se ele não morresse, a gente estaria morto até hoje. Então ele estava triste e com medo e disse: Pai, se for possível, me livre do sofrimento, mas não feita a minha vontade, e se tua vontade. Como estava na Bíblia, que ele estava lendo lá. Então, Jesus sabia que seria difícil, porque ser morto é muito difícil, porque ia sentir muita dor. Ele não ia sentir um pouca dor, porque ele tinha que colocar 3 pregos, um dos 2 lados do braço, e um que ele botou os pés, né, para martelar lá, porque isso foi muito triste. E os discípulos e a mãe e o pai dele chorou, porque ele não quer, os discípulos e o pai e a mãe dele não queriam que eles morram. Eles queriam que eles estivessem vivos, mas ele tinha que morrer, porque se a gente, como eu disse, se Jesus morresse por nós, a gente ia estar morto. A gente não ia estar aqui vivo, fazendo tudo que a gente quer. A gente estaria morto. Quer dizer, não existia, né? Então, mas ele orou com fé e obediência. Ele orou mais uma vez e de novo, 3 vezes, e pediu força ao Pai do céu, porque ele tinha que pedir força para quê? Para não sentir aquela dor, como assim, como uma faca, né, que tem as pontas, né, as pontinhas lá. Então ela não fura, que tem que cortar a comida, a salada, os legumes. Então por isso, se eu cortasse, vai cortar um exemplo, se eu cortar meu dedo, vai acontecer o quê? Vai arder, vai sangrar. Mas assim, por isso que a dona Eva pegou. Por isso que agora existe morte, machucado, qualquer coisa, ferida, assim. E sabe o que aconteceu? Deus mandou um anjo para confortar Jesus. Por que confortar? Porque ele não morou para ter força, moral. Então ele precisava ter força para não sentir muita dor na cruz, porque ele salvou por nós, ele morreu. Então, quando Jesus voltou e viu os discípulos dormindo, ele disse: caírem em tentação. Mesmo com medo, Jesus confiou. Ele orou 3 vezes e Deus mandou um anjo ao céu para confortá-lo. Isso nos ensina que a oração é o nosso momento de ficar bem pertinho de Deus. Por que pertinho de Deus? Porque Ele vai se você estiver machucado, Ele vai te confortar para você não ficar muito triste, ué. Porque todo mundo fica triste? Fica. Por quê? Você fez machucado, uma pessoa morreu, assim. Então, daqui continuando. Especialmente quando estavam tristes ou